Boa tarde, gente. Boa tarde. Como estamos todos? Todos na paz eterna. É o que eu desejo que vocês estejam na paz do Senhor, na paz de Adonai, caminhando na prosperidade de Adonai. Tem uma oração que eu faço, eu não sei onde é que eu coloquei. Não sei onde é que eu coloquei essa oração, não. Está por aqui. Mas uma das coisas que ela fala, deixa eu ver se foi aqui, é sobre essa prosperidade de Adonai. Não foi aqui não, menina, que você escreveu isso. Não, acho que não foi aqui não. Ou foi? Peraí. Então, o que ela fala sobre essa prosperidade de Adonai? Na verdade, é um canto. É um cântico. Olha aqui, é o final de um cântico que a gente canta no Yom Kippur, tá? Com ternura acolhe teus filhos, alegra-os da dor e do choro. Com teu conselho dá-lhes descanso, reveste-os de graça e de ouro. Adonai, eu te buscarei. Faz, Senhor, não demores. Lindo, né? Com ternura acolhe os teus filhos, alegra-os da dor e do choro. Com teu conselho dá-lhes descanso, reveste-os de graça e de ouro. Adonai, eu te buscarei. Faz, Senhor, não demores. Esse cântico, gente, é cantado por séculos. Esse é o finalzinho do cântico. Ele tem umas 5 estrofes. Mas era a oração que os antepassados judeus faziam durante o Yom Kippur. Deus os revestiu de graça e de ouro. Hoje eles são um dos povos mais ricos da terra. Vamos cantar, vamos orar assim. Senhor, reveste os meus filhos de graça e de ouro. Reveste os meus filhos da saúde, da alegria do Senhor. Vamos fazer isso? Então tá. Nós estamos aqui estudando o livro de Jó. E estamos hoje no 5º capítulo de Jó. E é a continuação do discurso de Elifaz. Aquele mesmo, nós estudamos a primeira parte do discurso dele no vídeo passado. E agora é a segunda fase do mesmo discurso. Eles dividiram o discurso deles em 2 capítulos. Não sei porquê, mas fizeram isso. Mas vamos olhar agora o final do discurso de Elifaz, o amigo de Jó. Muita coisa que ele faz sentido para a mentalidade, principalmente a mentalidade daquela época. A gente aplica hoje para nós o exemplo do discurso de Elifaz, mas lembre-se que essa história, gente, aconteceu há quase 5.000 anos atrás, uns 4.000 anos atrás. Então a mentalidade, a realidade daquela época era outra. Né? O conhecimento que eles tinham era bem limitado.
do eterno, do que nós conhecemos hoje sobre o eterno, porque as revelações do eterno vieram depois com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, depois com Moisés, com José do Egito, Moisés, depois os profetas, e culminou com a vinda do Filho do Homem. Culminou com a vinda de Jesus de Nazaré. Então aí fechou todo esse conhecimento espiritual que nós precisamos ter para chegarmos ao Pai e escalarmos a escada de Jacó. A escada de Jacó, gente, aquele sonho que Jacó teve, ela também é aplicada na nossa vida, viu? Uma revelação que foi dada a Jacó, que também é aplicado na nossa vida pessoal, tá? Então vamos lá, a continuação do discurso que ele faz. Então vamos ter em mente sempre que o que ele fala aqui é baseado no conhecimento, na realidade que ele via e da interpretação dessa realidade que ele via, tá? A interpretação pessoal de ele faz sobre o que ele via, sobre o que ele experimentava na vida, sobre o que ele já tinha experimentado e sobre o que ele via as outras pessoas experimentando. Nós também fazemos isso. Quando nós vemos uma situação, a gente interpreta aquela situação com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente tem já armazenado na nossa memória. A mesma coisa com ele faz. A continuação de ele faz. Chama agora, mas haverá alguém que te responda? Ele está falando com Jó. Jó, chama agora. Alguém vai te responder? E para qual dos santos te virarás? Olha o conhecimento, eles tinham conhecimento dos santos. Esse conhecimento dos santos, conhecimento do mundo espiritual, do mundo de que havia um ser superior, de que havia anjos, de que havia uma hierarquia espiritual, já existia. Já existia. Noé passou essa informação para os filhos. E essa informação foi passada depois para todos. Noé tinha o conhecimento de Adão. Adão passou o conhecimento dele para os filhos. E os filhos passaram para os filhos, e os filhos para os filhos. E aquele conhecimento existia, de que havia um ser que cuidava e que haviam outros seres que ajudavam esse ser a cuidar. E para qual dos santos te virarás? Ele estava desafiando Jó. Esse amigo é um tanto quanto duro naquilo que ele fala, né? O ressentimento destrói o louco e a inveja mata o tolo. Indiretamente, ele estava dizendo para Jó que Jó estava ressentido. Jó tinha todo o direito de estar ressentido. Ele havia andado reto diante do Eterno. Ele havia sacrificado para o Eterno. Ele tratava todo mundo muito bem. Ele era uma boa pessoa. Então, por que tudo aquilo estava acontecendo com ele? Ele tinha direitos de estar ressentido. Humanamente, olhando a situação de Jó, a gente admite que isso era verdade. Você imagina um homem super rico como ele era e de repente perde tudo num dia só. E quando ele estava tentando se recuperar, pensando como é que eu vou fazer para me recuperar desse prejuízo todo, o que acontece? Ele cai doente daquela forma, daquela maneira, com a doença de pele que todo mundo via que ele estava doente. Não era uma doença interna que estava comendo ele por dentro, era uma doença externa que estava comendo ele de fora para dentro. Mas ele faz ainda a pergunta. O ressentimento destrói o louco, ainda fala para ele.
E a inveja mata o tolo. Chamando de invejoso. Eita, amigo, hein? Bem vi eu o tolo lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Meu Pai eterno, como é que um amigo fala isso para um amigo? Ele chamou Jó de tolo e que o tolo havia criado muita coisa, havia prosperado, crescido, mas num dia tudo foi pro brejo. Num dia só, num dia tudo, gente, tudo na vida de Jó foi tudo num dia só. Quando o capiroto veio contra ele, ele veio tudo num dia só. Num dia só ele perdeu tudo, até os filhos. E esse cara está falando aqui, ou ele está falando para ele, que o que estava na frente dele ali era uma realidade. A realidade de que Jó era um tolo, porque ele havia construído tudo, mas num dia só ele perdeu tudo. E ele disse isso aqui para Jó. Por certo, ele havia visto isso antes também, agora diante dele um amigo dele passando pela mesma coisa, e ele vai chamar ele de tolo. Você quer um amigo desse? Que na hora do seu sofrimento chega para você e te joga isso? Versículo 5. Não, versículo 4. Os seus filhos estão longe da segurança. Nossa, gente. Esmagados no tribunal e não há quem os livre. Olha aqui. Tocou na ferida de Jó. Os filhos dele que ele perdeu. Está dizendo, o tolo lança raiz, perde tudo, ainda perde os filhos. Os seus filhos estão longe da segurança. Tudo que Jó tentou fazer foi proteger os filhos. E aí o amigo dele chega para ele e fala isso. Versículo 5. O faminto devora a sua messe, até dentre os espinhos atira, e o sedento suspira por sua riqueza. Uau! Pois a aflição não procede do pó, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas voam para cima. Quanto a mim, eu buscarei a Deus. Ele jogou tudo em cima de Jó e aí ele se justifica, mas eu não sou tolo, porque eu vou buscar o eterno. Como se Jó não buscasse. Ele estava julgando o amigo, ele não vivia com o amigo, ele não estava lá, ele não via. Como é que ele fala uma coisa dessa? Ele falou. E a ele entregaria a minha causa. Está dizendo, Jó, entrega a causa para o eterno. Pede perdão por tudo que você fez errado. É o que eu estou tentando falar para Jó. Ele fala assim, quanto a mim, eu buscaria a Deus. E a ele entregaria a minha causa. Quer dizer, se ele estivesse no lugar de Jó, ali naquele momento, o que ele faria? Ele entregaria a causa e buscaria o eterno. Quer dizer, ele falou, você não está fazendo isso, Jó. Me copia, faz como se ele tivesse passado por tudo que Jó passou. E não tinha. Que direito ele tinha de falar essas coisas para Jó? Esse é o conselho, esse era o alívio, esse era o conforto que ele estava dando para o amigo?
Aí ele continua, Deus, né, Adonai, ele faz coisas grandiosas que não se podem esquadrinhar, milagres que não se podem contar. Ah, ele faz, você vai ver isso na sua frente quando aconteceu o milagre. Isso aqui ele tem razão, isso aqui ele falou certo. O Eterno faz coisas grandiosas, faz mesmo. Tanto é que ele deixou o coitado do Jó passar por tudo aquilo, que não se pode esquadrinhar. Realmente, não tem como a gente entender os caminhos da Terra. Milagres que não se podem contar. Ah, sim, sim. Isso aí eu passo na minha própria vida. Milagres assim. Ele dá a chuva sobre a terra, também é verdade, e envia as águas sobre os campos, também é verdade. Ele põe os humildes no lugar alto e os que choram são levados para a segurança. Jesus usou isso aqui. Jesus usou isso aqui no discurso da montanha. Ele dá chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos. Ele põe os humildes num lugar alto e os que choram serão levados para a segurança. Ele frustra os planos dos astutos, de modo que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Bom, essa parte aqui eu não concordo muito com ele, não, porque quantos planos dos astutos prosperam? Pode ser que alguns não prosperem, mas a maioria prospera. O versículo que eu não concordo 100%, que ele disse, né, que o Elifaz falou. Ele frustra os planos dos astutos, de modo que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Nós sabemos que isso acontece, né? Não vai muito longe, como está acontecendo no Brasil. Muito longe não vai, porque agora a casa está caindo lá, né? Ele apanha os sábios, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. As trevas os cobrem de dia, e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Às vezes isso acontece e às vezes não acontece. Tem um versículo na Bíblia que fala que a gente não conhece, que a gente não vê o final. Foi Salomão que fala sobre isso. Que a gente às vezes julga uma situação naquele momento e pensa que está tudo prosperando, mas na verdade a gente não vê o final dela, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo agora toda aquela situação que está acontecendo no Brasil. A gente pensa, será que a justiça do Eterno nunca vai vir? Ela Mas a palavra também fala que ela demora, mas não falha. Ela pode tardar, mas não falha. Então, nesse sentido, o Elifaz tem razão, porque ele vai, chega um momento em que ele vai bater com a cara na parede, aí tudo que ele fez vai ruir por terra. Nem que seja na eternidade, porque tem muitas pessoas más que prosperam, fazem toda a maldade e depois da morte é que eles vão levar a consequência daquilo que eles fizeram. É. Versículo 15. Ele livra da espada da sua boca o necessitado e o pobre das garras dos poderosos. Às vezes não, né? Às vezes os escravos, o tempo da escravidão é que fala sobre isso, né, gente? Os escravos, muitos morreram apanhando na escravidão, durou muito tempo. A escravidão no mundo até hoje existe, né? Até hoje existe. Então, esse versículo também, a gente tem que considerar, olha aqui, versículo 15.
Ele livra da espada da sua boca o necessitado, e o pobre das garras dos poderosos. A gente viu na nossa história muitas situações em que as pessoas não foram livres, elas sofreram as consequências, né? Tanto da pobreza como da necessidade. É. Se você for considerar a vida eterna, aí sim você sabe que o Senhor livra quando a pessoa passa para um outro lado, é claro que ela vai ser recompensada por todo o sofrimento que ela teve aqui. Mas que aqui na terra justos padecem, a gente sabe que sim. Pobres padecem e morrem de fome, sim. Nós temos visto isso, por aí tudo. Versículo 16. Assim a esperança para o pobre, e a injustiça tapa sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Muita gente usa esse versículo aqui, muita gente usa esse versículo, nem sabe quem que falou esse versículo, e nem que situações e que circunstâncias esse versículo foi falado. Na hora da correção, você não imagina que você vai ser bem-aventurado, não. Jó, nessa situação aqui, ele não estava pensando que ele estava sendo bem-aventurado, não. E eu duvido que todo mundo, durante o período da correção, pense assim. Só depois, e às vezes depois de muito tempo, é que você vai perceber que aquela correção foi para o bem. Mas demora. Eu que o diga. Quantos momentos de angústia eu sofri como correção? E mesmo hoje eu tenho dificuldade em imaginar. Foi para o bem, mas sofreu, doeu. Doeu. Então, aqui, bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Bem-aventurado por quê? Porque se o Senhor colocou o olho em você, é porque alguma coisa o Senhor tem para você. E aí sim, é uma bem-aventurança. Mas no momento do sofrimento, no momento que você está passando por aquilo, você não pensa assim, não. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Esse amigo ele faz aqui, eu não queria ter ele para mim, não. Porque é muito difícil você. Tem que ser um Gamzu Letová, tem que ser um homem de Deus mesmo para você ver a situação, ver o momento que você está passando como uma correção do eterno e dizer graças a Deus. É complicado. Você tem que ter uma comunhão com o eterno assim, sabe, incrível para você não até gente, mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você for ver os salmos que ele escreveu durante o tempo das perseguições que ele sofria, como ele chorava, como ele lamentava. É. Versículo 18. Pois ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere, mas as suas mãos também curam. Os profetas falaram sobre isso. Os profetas que nós estudamos falavam sobre isso. Foi ele, pois ele faz a chaga e ele mesmo liga. Ele fere, mas as suas mãos também curam. De certa forma, olha, gente, para vocês verem, o Eterno usa qualquer um. Ele faz aqui para dar esperança para o coração de Jó.
Isso aqui foi uma profecia que Elifaz falou. Foi uma profecia. O Senhor, ele fez a chaga, ele deixou que a chaga viesse, mas ele vai ligar aquela chaga. Ele feriu o Jó, mas ele vai curar a Jó. Aqui ele fez uma profecia. Eu espero que isso aqui tenha batido no coração de Jó mais do que as outras palavras de acusação que Elifaz fez. De 6 calamidades te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte e na guerra do poder da espada. Bom, às vezes sim, às vezes não. Depende muito daquilo que o Eterno tem para a sua vida, viu? Do açoite da língua estarás protegido, não temerás destruição quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e as feras da terra não temerás, pois terás uma aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Gente, ele está descrevendo aqui a vida de um santo. Ele está descrevendo aqui a vida de um santo. Já existiram santos aqui na Terra que realmente viveram isso. Realmente viveram isso. Eu já li de histórias de santos que viveram aqui na Terra que realmente viveram essa realidade. Eles viveram essa realidade. Mas eram santos do Senhor. Tá? Se você quiser viver essa realidade aqui, busque a santificação. Saberás que a tua tenda está segura, visitarás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Com todo vigor virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Já examinamos isso e assim é. Ouve-o e aplica-o para o teu bem. Tudo. Algumas coisas que ele falou aqui, realmente faz muito sentido para um santo. Para um santo do Eterno. Aquele que vive aquela vida santificada. Paulo experimentou isso. Paulo experimentou isso aqui. Ele só não morreu de velhice porque ele foi decapitado. Ele tinha que pagar o preço pelo que ele havia feito antes, tá? Por isso ele não morreu de velhice. Mas essa coisa que ele falou que no fim, ele jogou tudo na cara de Jó. Como se, Jó, tudo isso aconteceu com você porque você não era santo, porque você não era bom, porque você pecou, porque você fez alguma coisa errada, alguma coisa você fez de errado demais, mas demais para tudo isso cair sobre você. Num dia, Jó, você perdeu tudo, aí o que você fez, Jó? Gente, nós estamos aprendendo aqui com Elifaz o que nós não devemos fazer. Mesmo Elifaz tendo sido usado aqui para dizer o que aconteceria com Jó depois, nós vamos chegar no final do livro de Jó, vocês vão ver o que Deus fez depois na vida de Jó. Mas ele foi usado pelo Eterno aqui, mas a acusação dele contra Jó foi esse de julgamento mesmo, julgamento pesado. Julgamento pesado. Vamos ver se o capítulo 6 depois vai ser o que Jó fala. Tá bom? Mas vamos ficar hoje com o capítulo 5, né, do livro de Jó e aprendemos as lições que esse capítulo nos deu hoje. Tá bom? Fica com o Eterno, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí no Brasil.
E que a paz do Senhor eterno seja sobre a sua vida. Tchau, tchau.